Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Louvado seja o Senhor, profeta do Senhor. The Lord has spoken with me today, O Senhor falou comigo hoje, and the Lord Jehovah, the omnipotent God, o Senhor Jeová, o Deus onipotente, the creator of all the universe, o Criador de todo o universo, all the earth, de toda a terra and all the human beings you see on the earth. e de todos os seres humanos que você vê na terra. That is the Lord, the God of Israel, that has spoken with me. Esse é o Senhor Deus de Israel que falou comigo, Kadishkan, Jeová Mekadishken, the Lord that you see in Exodus 31, verse 13. o Senhor que você vê em Êxodo Jehovah 31, Sabaoth, Jeová Tsebaot, that you see in 1 Samuel chapter 1. Jeová Tsebaot que você vê em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. 1 verse 6. He that is soon about to return is Christ. Ele que brevemente estará trazendo de volta o seu Cristo. Is about to bring back his Christ Está perto de trazer de volta o seu Cristo to take the bride, para levar a noiva, take the white bridesmaid, para levar as damas de honra the white sábias, church, a igreja sábia, to take the holy and righteous church that was delivered at Calvary, para levar a igreja santa e justa que foi liberta no Calvário. now God the Father, the God of our Lord Jesus Christ, Agora, Deus Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Jehovah El Olam, Jeová El that you Olam, see in Genesis chapter 21 verse 33, que você vê em Gênesis capítulo 21, versículo 33, he spoke with me on this day, he has spoken with me ele falou comigo neste dia, ele falou comigo regarding yet another visitation that is about to take place on the earth. a respeito de uma outra visitação que está prestes a acontecer na terra. And we all know now that the Lord is focusing on the tremendous revival of the nation of Brazil. E todos nós sabemos agora que o Senhor está focando no tremendo avivamento da nação do Brasil. And in this conversation, the Lord took me to Brazil. E nesta conversa o Senhor me There levou ao is this Brasil. particular woman E há especificamente esta mulher that is crippled, que é aleijada, a crippled woman. uma mulher aleijada. And so the Lord leads me to go to that woman, Então o Senhor me leva até aquela walk mulher, towards her, eu ando na direção and dela. when he leads his servant walks towards that woman, she's crippled as if she was sitting on the floor. E quando ele conduz o seu servo a andar na direção daquela mulher, ela é aleijada e eu a vejo sentada no chão, Totally crippled, cannot even get up. totalmente aleijada, não pode nem sequer se levantar. And she has dark, long hair, I can see. Eu posso ver que ela tem cabelo longo e escuro. And so I walk towards her. The Lord leads his servant towards her, to walk towards her. E enquanto eu caminho na direção dela, o Senhor conduz o seu servo para ela. Then the glory of the Lord departs from the man of God and touches this woman. Então a glória do Senhor sai do homem de Deus e toca nesta mulher. And then the man of God says, now rise up and be healed. Então o homem de Deus diz: levante-se e seja curada. And so she got up and began to walk. Então ela se levantou e começou a andar. And this crippled woman began to walk in a very glorious and stunning way. E esta mulher aleijada começou a andar de uma forma muito chocante e gloriosa. First, in
not able to support herself, walking and almost falling. A princípio, ela não conseguia se sustentar, andando e quase caindo. And just going strong, you could see the weak legs are being strengthened as she walked. Mas ela ia se fortalecendo e as pernas fracas se fortaleciam enquanto ela andava. Being fortified. Elas iam sendo fortificadas, fortalecidas. Listen. And as she walked, we were getting stronger, but because she had not walked before, she gets tired. E as pernas, enquanto ela andava, iam ficando mais fortes, porque ela nunca tinha andado antes. E ela ficava cansada. As we go all the way towards one end, then we come back, then she feels tired and sits down. E nós íamos andando de uma extremidade para outra, então ela se cansa e se senta. She sits down because she's not walked before the legs are tired. Ela se senta porque ela nunca tinha andado antes, então as pernas estão fracas e ela se cansa. And then she gets up and walks again. Então ela se levanta e anda de novo. So this is the kind of conversation that the Lord is right now engaging the Church of Christ right over. Então, este é o tipo de conversa que o Senhor está tendo agora com a Igreja de Cristo em todos os lugares. He's engaging them on a conversation of the crippled walking. E Ele está se concentrando em uma conversa de aleijados que estão andando. The cripples getting up and walking in Brazil. Os aleijados se levantando e andando no Brasil. And that implies that there will be tremendous visitation, there will be historic visitation in Brazil this time around. E isto significa que haverá uma tremenda visitação, uma visitação histórica no Brasil nesses dias. Remember the first time the Lord navigated me into that country? Lembram-se da primeira vez que o Senhor me conduziu àquele país? With a huge conference in Sao Paulo and a very massive conference also in Campo Grande. Há uma grande conferência em São Paulo e também há uma conferência massiva em Campo Grande. But now the Lord is doing a big conference in Rio with more than 10,000 pastors in attendance. Mas agora o Senhor está fazendo uma grande conferência no Rio, com mais de 10.000 pastores presentes no dia 22 e 23 de abril de 2015. And then a very massive healing service in Campo Grande. E então um grande e massivo culto de cura em Campo Grande no dia 26 e 27 de abril de 2015. By the Lord announcing that a mega revival is coming to Brazil. Quando o Senhor anuncia que este mega avivamento está vindo ao Brasil, That when He sends me to Brazil this month, quando Ele me enviar ao Brasil neste mês, He's going to ignite for one of the biggest, most historic revivals ever seen on the earth. vai acender um dos maiores e mais históricos avivamentos jamais vistos na Terra, In Brazil. no Brasil. And already you see the things that will take place. He was speaking to me here. He took me to Brazil today. From here, he took me to Brazil. E você já pode ver as coisas que acontecerão, que Ele estava falando comigo aqui. E Ele me levou ao Brasil hoje. Ele me levou daqui até ao Brasil. I have lived already in the future. I have seen that when the cripples are getting up upon me, the Lord brings me there. Eu já vivi o futuro e já vi quando os aleijados se vão se levantar quando o Senhor me levar lá. The cripples get up and walk. The blind see. The deaf hear. The mute speak. Paralytics walk. Os aleijados se levantam e andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, paralíticos andam. Spinal cord injuries are healed. Lesões na coluna vertebral são curadas. And he says, the lame are walking. The tumors is off. The cancer dry up. E ele diz, os mancos estão andando, os tumores dissolvem, os cânceres secam. And all things, even are commanded by the blood of Jesus at Calvary, that
that he shall take away all diseases. E todas estas coisas pelo comando do sangue de Jesus no Calvário, quando ele levou todas as enfermidades And sin. e pecado. And so, these are the events that are about to take place to the church of Christ in the house of the Lord. Então, estes são os acontecimentos que estão prestes a acontecer na igreja de Cristo, na casa do Senhor. The Lord is announcing that this is the hour when the portals of heaven are open. O Senhor está anunciando que esta é a hora quando os portais dos céus estão abertos. The gates, the floodgates of heaven are open to release forth. As comportas dos céus estão abertas para liberar a glória. There is a tremendous outflow of the glory of the Lord Há uma tremenda vazão da glória do Senhor from the throne room, passing all the way down into the four ends of the church. Há uma tremenda vazão da glória do Senhor, direto da sala do trono e passando por todos os quatro cantos da terra e da igreja. We know it too well that this time is the time for restoration, revival. Nós sabemos muito bem que este tempo é o tempo para o avivamento, de um avivamento de restauração. To revive the hearts and the souls of the church, Para vivificar os corações e as almas da igreja, of the believer, dos crentes. to revive the Christianity of the believer, Para avivar, para vivificar o cristianismo dos crentes. and that's why the Lord is now engaging the church in this type of conversation. E é por isso que o Senhor agora está envolvendo a igreja neste tipo de conversa. How can the Lord promise such a mega revival while at the same time there is a mega apostasy? Como o Senhor pode prometer um avivamento tão mega como este, enquanto que ao mesmo tempo há uma mega apostasia? The falling away from true faith reigning on in the church. Um abandono da verdadeira fé reinando na igreja. And hence, on the earth, by extension, E, consequentemente, por extensão, em toda a terra. but the true apostasy and revival will run at the same time. Mas os dois, apostasia e avivamento, estão acontecendo ao mesmo tempo. Essentially, we see very well that the Lord himself, before he left, Essencialmente, nós vemos muito bem que o próprio Senhor, antes de partir, when he walked the earth and did his public ministry on this earth, quando ele andou na terra e teve um ministério público nesta terra, the Lord asserted, he ascertained two things that would happen concurrently in the days just prior to his coming. o Senhor assegurou que duas coisas aconteceriam paralelamente nos dias, um pouco antes, que antecederiam a sua vinda. If you read the book of Matthew 24, you will find that Se você ler no livro de Mateus, capítulo 24, você vai descobrir, he promised a great lie, a great deception that would come. você vai descobrir que o Senhor prometeu que uma grande mentira, um grande engano viria. That means desolation. That means apostasy that will consume this generation. Isto significa desolação, isto significa apostasia que consumirá esta geração. Consume in this church, Consumirá dentro desta igreja, this church of Christ. Esta That is igreja. tremendous and esta igreja de Cristo. the great fearful apostasy would be the hallmark of this hour right prior to the return of the Messiah. Uma grande, tremenda e temível apostasia seria um marco desta hora que justamente antecede a vinda do Messias. But beyond that, he also promised
a tremendous revival at this time. The opening of the portals of heaven. Mas, além disto, o Senhor também prometeu um tremendo avivamento neste mesmo tempo. A abertura das comportas do céu, So that now the latter rain, the latter flow, the latter revival will para que agora a última chuva, o último derramar, o último avivamento be greater than the first revival, because it seja maior do que o primeiro avivamento, porque ele diz: says, greater things than I shall do. coisas maiores vocês farão. He was referring to the great outpour of this hour. E ele estava se referindo ao grande derramar desta hora. And so you see that the Lord essentially was instructing the church on the concomitant, the concurrent, the two events that would occur concurrently in the church. Então você vê que o Senhor essencialmente estava instruindo a igreja sobre estes dois acontecimentos que aconteceriam simultaneamente na igreja. And he said one of them would be the great deception, the great apostasy of the day, which is essentially E ele diz que um deles será o grande engano, a grande apostasia daquele dia. the preamble, which is the introduction, which is the beginning of the great apostasy that will consume. O que é essencialmente o preâmbulo, a introdução, o início da grande apostasia que vai consumir During the time of the tribulation and the great tribulation, which is just about the corner. durante o tempo da tribulação e da grande tribulação que estão logo ali, no virar da esquina. Everybody can see that the earth is sitting at a very critical brink, a junction. Todos podem ver que a Terra está posicionada em uma encruzilhada muito crítica, We're sitting on the verge of a very major event. na iminência de um grande, tremendo, mega acontecimento. From what you see in terms of the great persecution going on, the bloodshed, Que você já pode ver a grande perseguição acontecendo, o grande derramar de sangue all the persecution of Christianity and any. e a perseguição ao cristianismo e tudo mais. Where if you're a Christian, you're being slaughtered and all this kind of thing. Se você é um cristão, você está sendo massacrado e todo esse tipo de coisa. Not sure that the Lord already spoke about this. The Holy Spirit wrote this in the Bible. O Senhor já havia falado sobre este tipo de coisa. O Espírito Santo escreveu isto na Bíblia. But for those who dare to preach Christ, they will be slaughtered. Que aqueles que ousarem pregar Cristo serão mortos. If you look at even the Bible, how the Bible describes the events of this hour, Se você olhar na Bíblia, como a Bíblia descreve os acontecimentos desta hora, at the coming of the Messiah, da vinda do Messias, when the Messiah will come, quando o Messias está vindo, Daniel saw a great distress as has not happened before. Daniel viu uma grande angústia como nunca aconteceu antes. If you read Daniel 12, and then you watch your news, Se você ler Daniel 12 e então assistir às suas notícias, then you understand what is going on here. então você entende por que isto está acontecendo aqui. Massive slaughtering of Christians. Este massivo assassinato de cristãos. Because it says there will be a distress as has not happened before. Porque ele diz que haveria uma angústia como nunca tinha acontecido antes. But Daniel is an end-time prophet. Mas Daniel é um profeta do tempo do fim. So Daniel will see the coming of the Messiah. Então Daniel estava vendo a vinda do Messias. You will see the latter revival. You Ele estava vendo o último avivamento. will see the restoration of the church. Ele viu a restauração da igreja. And so, even in that saying, as described in the Bible, Então, mesmo naquelas palavras como descritas na Bíblia, you see very clearly that você vê muito claramente que whatever we are watching on our news now is really the speaking of what is to come.
é realmente uma profecia daquilo que está por vir. Because he said, comes the tribulation, and the great tribulation, Porque ele diz, vem a tribulação, a grande tribulação, wherein you will not be able to dare to preach Jesus, to dare to proclaim Christ, to dare to pronounce worship. aonde você não poderá sequer ousar pregar Cristo Jesus, ousar proclamar Cristo, ousar pronunciar a adoração. As you watch your news and what's happening in Kenya, Quando você assistir as notícias daquilo que está acontecendo no Quênia what's happening in the rest of the Arab world, e no resto do mundo árabe, what's happening where you hear Christians are being slaughtered. e também em outros lugares você ouve que os cristãos estão sendo mortos. It's my prayer that as you grapple with understanding or trying to understand these events, A minha oração é que enquanto você se dedica a entender ou tenta entender estes acontecimentos, you watch them with your spiritual eyes, você assista essas notícias com olhos espirituais, that you may get to know the time we are in. You may get to know that, look, but we have never been this way before as the earth, as the church, as humanity. para que você possa conhecer os tempos e dizer, veja, nós nunca estivemos deste jeito antes nesta terra, como igreja, como humanidade. Things that has happened in our eyes before. Coisas como estas não aconteceram diante dos nossos olhos antes. But you may go back to the Bible and read, and then prepare Para que você vá à sua Bíblia e leia, e então se prepare. for the Lord. Se prepare para a vinda do Senhor. So I am saying that in this conversation where the Lord is now saying, Então estou dizendo que nesta conversa, onde o Senhor agora está dizendo, a lot of people are going to walk in Brazil, a lot of blind eyes are going to open in Brazil, a lot of deaf ears are que muitos aleijados vão andar no Brasil, muitos olhos cegos vão se abrir no Brasil, muitos ouvidos surdos se abrirão. that I saw a lot of healings that took place. E eu vejo muitas curas que estão acontecendo. Blind eyes open, deaf ears, lame legs, fortified, strengthened. Olhos cegos abrindo, ouvidos surdos, pernas paralíticas se fortalecendo, enfermidades de sangramentos param, They stop down, bleeding diseases stop, the cancer dry up from the blood. câncer secam e saem do sangue. After that, the spinal cord is healed, osteoporosis are healed, and the bones become strengthened and fortified and restored. Depois disso, lesões cervicais são curadas, osteoporose é curada e os ossos sendo fortalecidos e restaurados. After that, all the other diabetes, metabolic disorders, diabetes, all the hypertension, all these things. E depois disso, diabetes, desordens metabólicas, diabetes, hipertensão e todas estas coisas. All the diseases are going to be healed in Brazil. Todo tipo de doenças serão curadas no Brasil. That is what the Lord is speaking tonight. É isto que o Senhor está falando nesta noite. But in saying so, I am saying that there is a spiritual message that the Lord is essentially dispensing to the church. Mas ao dizer isto, eu estou dizendo que há uma mensagem espiritual que o Senhor está essencialmente transmitindo para a igreja. And in this message, you see outrightly, very clearly, that if you go through the scripture, E nesta mensagem, imediatamente você vê claramente que se você for às from Escrituras, the first the lie, você vê que o Senhor prometeu a apostasia, as mentiras, the deception, the preaching of the money that you see going on in the church world over, o engano, a pregação de dinheiro que você vê que está acontecendo na igreja em todo o mundo. this generalized lack of the fear of God, lack of interest in Jesus. Esta falta de temor do Senhor generalizada, falta da verdadeira fé em Jesus Cristo. But the world and humanity may accept everything and anything else except salvation of Christ Jesus. Para que o mundo e a humanidade aceitem qualquer coisa, exceto a salvação em Cristo Jesus. This is the falling away from true worship, the falling away from true faith. Este é o abandono da verdadeira adoração, o abandono da verdadeira fé,
a apostasia destes dias. The apostasy of the day that the Lord spoke way back during the time of the public ministry about. A apostasia destes dias, sobre a qual o Senhor falou lá atrás, durante os dias do seu ministério público. And he says that far from being shocking events, monumental occurrences on the earth, E ele disse que além de acontecer acontecimentos chocantes e monumentais na igreja, e na terra e na igreja, in the church, they will also demarcate the prophetic timeline. They will speak about the time. eles também demarcarão a linha do tempo profético. Eles falam do tempo. They will awaken our souls. Eles despertam e alertam as nossas almas. So let us prepare, the Messiah is coming. Então vamos nos preparar. O Messias está vindo. Because these were the signs Jesus spoke about. Porque estes são os sinais dos quais Jesus falou. And you see very clearly also that he promised the latter visitation, the glorious revival of this day. E você vê também muito claramente que ele prometeu a última visitação, o glorioso avivamento deste dia. And in a nutshell, if I summarize this revival for you, I'll mention the following. E realmente, se eu resumir este avivamento para vocês, eu vou mencionar o seguinte. But nobody understood how this revival would manifest. Ninguém entendeu como este avivamento se manifestaria. Present itself before the nation. Como ele se apresentaria diante das nações. We only understood that this would be greater than the first rain. Nós somente entendíamos que ele seria maior do que a primeira chuva. That we understood very well. Isto nós entendemos muito bem. It's written in Scripture. Está escrito nas Escrituras. But the more now we live within this dispensation, the more we realize that this revival indeed was indescribable. Mas agora, quanto mais nós vivemos nesta dispensação, mais nós descobrimos que este avivamento realmente era indescritível. Ears have not heard, eyes have not seen. Ouvidos não ouviram, olhos não viram. Because now we have seen the command of heaven that the rain comes down. Porque agora nós vemos que o comando dos céus para que a chuva desça. Which is a tremendous, unbelievable, O que é um tremendo, inacreditável, indescritível, unpacking visitation of the Godhead inarrável visitação do próprio Deus Pai. himself. We saw it in Kisi, we saw it in Kakamega, we saw it also in Jordan. We came and there quite a few. Nós vimos em Kisi, em Kakamega e também o vimos em Eldoret, no Quênia. Nós vimos isto muitas vezes. But that is not about Kenya. In the church then. Mas isto é sobre o Quênia, na igreja lá. Because it only so happens that the servant of the Lord is in this land. Porque isso aconteceu, porque o servo do Senhor está nesta terra, no Quênia. But it's essentially a visitation into the whole church, the entire church. Mas essencialmente esta é uma visitação para toda a igreja. These are monumental events. Estes são acontecimentos monumentais. These are the hallmarks of the revival of this day. Estes são os marcos do avivamento destes dias, That cannot be written in books or acted in movies. que não podem ser lidos em livros nem interpretados em filmes, Or played in documentaries. ou mostrados em documentários. And all these events, the man of God prophesies before they happen until they come to pass. E todos esses eventos que o homem de Deus profetizou antes de acontecerem, finalmente eles aconteceram. Then we saw also the prophesying of the coming of the cloud of God. Então nós também vimos a profecia da vinda da nuvem de Deus. Godhead, God the Father,
himself, essentially, coming down in the way he visited Moses. O próprio Deus Pai, essencialmente descendo do mesmo jeito como ele visitou Moisés In the days of old. nos dias do passado. And what is funny about this is that the prophecy given more than a month before that visitation takes place. E o que é chocante sobre isto é que a profecia foi dada mais de um mês antes daquela visitação acontecer. And then you see that when the day arrives, faithfully that visitation realizes. Então você vê que quando o dia chega, esta visitação acontece fielmente. And truly the glorious, tremendous cloud of the Godhead, of God the Father, the God of Israel, the Father of all this creation, the universe. E verdadeiramente a tremenda nuvem da glória de Deus Pai, pessoalmente, o Deus de Israel, o Pai de toda a criação do The universo. Father of our Lord Jesus comes down himself. He comes down himself into the meeting. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele desce pessoalmente na reunião. So you combine that with the opening of heaven and the instant outpour of rain. What a rain! Então você junta isto à abertura do céu e ao instantâneo derramar de chuva de água. Then you realize indeed this is greater than the first rain. Então você realmente entende que isto é maior do que a primeira chuva. Then you realize indeed that surely ears had not heard, eyes had not seen. Então você realmente entende que ouvidos não tinham ouvido, olhos não tinham visto, Neither had happened or imagined the Nem os kind of latter corações. revival the Lord was talking about. nem os corações entenderam ou imaginavam como seria o último avivamento sobre o qual o Senhor estava falando. And then beyond that, then the miracles, the signs and wonders of the miracles, the crippled walking in thousand, the blind seeing in thousand. Então, além disso, os milagres, os sinais, as maravilhas, os milagres onde os aleijados estão andando aos milhares, os cegos estão vendo aos milhares. HIV healed in large numbers here. HIV curado em grande número aqui. I think we're talking about 40 or so people in this nation. Eu creio que nós estamos falando de 40 ou mais pessoas nesta nação, Tested negative by senior top government doctors and coming with 2 hours, 1 patient. atestados como negativos por médicos especialistas que vieram com 2 diagnósticos para o mesmo paciente, positivo e negativo. And the symptoms disappear or disappear. E os sintomas totalmente desaparecem. The broken hips, the leg walk. Until right now, the storehouse in ICF at the International Children's Mission Os quadris fraturados, os mancos, até o ponto em que, neste momento, os depósitos aqui na Missão Internacional das Crianças, a ICM, at the ICF, the storehouse, where we keep the wheelchairs that we abandoned in the meeting. That house is so full we have to construct another store. aquelas partes, aqueles equipamentos que as pessoas usavam, onde nós os guardávamos, as cadeiras de rodas abandonadas nas reuniões, este depósito está tão cheio que nós temos que construir outro. It is so full with the stick for the blind, the white care, with the without Está tão cheio com os equipamentos que as pessoas usavam, metals for the broken back, os metais para os quadris quebrados, for the wheelchairs of the left. as cadeiras de rodas, muletas, We really need now to build another store. We have nowhere else to put them. que nós agora realmente temos que construir outro depósito, porque não temos mais como colocar as coisas que estão chegando agora. The new one got to come. And that's why you see that when the Lord is announcing E é por isso que ele falou que quando o Senhor está anunciando
But look, a tremendous visitation of the outpour of His glory, of revival is coming to Brazil. Veja, uma tremenda visitação do derramar da sua glória, de avivamento, está vindo ao Brasil. Then it becomes disturbing Então isto se torna perturbador, because it is coming within the backdrop of another putrefied and decomposed apostasy. porque esta glória está vindo bem no meio de uma putrefata e decomposta apostasia, It is rising in the church at the same time. que Now I está, want to talk about how is it possible que está acontecendo na igreja ao mesmo tempo neste país. Agora eu quero falar como é possível that this horrible and historic apostasy can be running in the church. que esta abominável e histórica apostasia possa estar acontecendo dentro da igreja. That an historic revival takes place. E ao mesmo tempo, este gigantesco e histórico avivamento acontece. Como é possível? I think in that way the Lord was talking about the disposition of our hearts. Eu acho que é isto que o Senhor está falando, da disposição do nosso coração. Because if you look at even the scriptures and the pronouncement that describe the trumpet for the coming of the Messiah, Porque se você olhar nas Escrituras e nos pronunciamentos que descrevem este toque de trombeta da vinda do Messias, he says, ele diz: two people will be in one bed. 2 pessoas estarão em uma cama. One will be taken and the other will be left. Uma será levada, a outra será deixada. Meaning, two events will be running concurrently in one family. Significando que 2 acontecimentos estarão acontecendo simultaneamente na mesma família. That husband and wife, Que marido e esposa, one will be in apostasy, the other will be in revival. That's um estará em apostasia e o outro em avivamento. what he talks about. É disto que ele está falando. Two women will be grinding on the same mill, using the same hand mill. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, girando a mesma roda. One will be taken and the other left. Uma será tomada e a outra será deixada. Again, talking about the disposition of the hearts of men. De novo, falando da disposição individual dos corações dos homens, The disposition of the hearts of men and women, of the believers. Grinding in the same sword. dos homens e das mulheres, dos crentes. That means you are really doing good things together. Porque ele diz, moendo no mesmo moinho juntos. Living your lives together. Isto significa que realmente eles estão fazendo a mesma coisa juntas, vivendo suas vidas juntas. You are in symphony together. Estão em sincronia, em sinfonia juntas. Your life is running together. You are grinding together. But Estão vivendo suas vidas juntas, moendo juntas, flying food to the same pot. amassando no mesmo pote, You're cooking the same bread. cozinhando o mesmo pão, You're eating it together. You're sitting together. comendo e dormindo juntas, sentadas juntas. You're one people, one family. Vocês são um só povo, uma família. He says, one woman will be taken, the other left. How tremendous. Ele diz, uma mulher será tomada e a outra deixada. Que tremendo! But two events, apostasy and preparedness. Que estes 2 acontecimentos, apostasia e preparação, Revival, restoration, will avivamento, restauração, be running at the same time. acontecerão ao mesmo tempo. Two men in one field. 2 homens estarão num campo, In one field, working trabalhando no mesmo campo. in the same field. Those look like brothers. Eles me parecem ser irmãos. They look to me like brothers. Para mim, eles parecem ser irmãos. In the same field, they're working in the same field. Eles estão trabalhando no mesmo campo.
They own the same thing. Eles And if possuem. one be taken, the other will be left. Eles possuem o mesmo campo. Então o Senhor diz: um será tomado, o outro será deixado. And so, when the Lord speaks about His wonderful love, Então, quando o Senhor fala sobre o seu maravilhoso amor, His historic revival coming to Brazil when He brings with the nation of Brazil, desse histórico avivamento que vai acontecer do Brasil, quando Ele me levar à nação do Brasil, it will come down in tremendous force. como descerá em tremenda glória. When the Lord speaks about that, Então, quando o Senhor fala sobre isto, then we cannot be blind to the fact that então nós não podemos ser cegos para o fato de que this revival is not to be taken for granted. este avivamento não pode ser considerado como garantido. It is not going to be a universal revival. Não será um avivamento universal. He has already said two people will be one bed, one taken, the other left. Porque ele já disse, 2 pessoas estarão em uma mesma cama. Um é levado, o outro é deixado. Two women grinding in one mill, 2 mulheres moendo no mesmo moinho. one taken, the other left. Uma é levada, a outra é deixada. Two men working one field, 2 homens estarão no mesmo campo. one taken, the other left. Um é levado e o outro é deixado. So he says it will not be a universal revival. Então ele está dizendo, isto não será um avivamento universal. He is essentially summoning the hearts of men. Ele está essencialmente estimulando os corações dos homens. He says, please, can you incline your heart? Can you tilt your heart towards me? Ele está dizendo, por favor, será que você pode inclinar o seu coração para mim And listen, e ouvir? if you listen, I will deposit my revival in your heart. E se você ouvir, eu vou depositar o meu avivamento no seu coração. This announcement of revival coming to the nation, Este anúncio de avivamento vindo às nações, revival coming to the nations, one of them being Brazil. este avivamento vindo às nações, sendo que uma delas é o Brasil. Now, Agora. at this hour, the Lord is talking from Brazil. Nesta hora, o Senhor está falando do Brasil. It became also the trumpeting. Isto também se torna o trombetear. It became the calling, the summoning of the hearts of men. Se torna um chamado para se reunir os corações. But they make sure that for those Para reunir os corações dos homens, para que eles possam se certificar de que who love the Lord Jesus, aqueles que amam o Senhor Jesus, for those who are keen on the coming of the Messiah, para aqueles que estão ansiosos pela vinda do Messias, that they may be attentive, que eles fiquem atentos, that they may incline their heart towards the Lord. que eles possam inclinar os seus corações para o Senhor. So when they do so, then it shall deposit into their heart Se eles fizerem isso, então ele poderá depositar nos seus corações this revival of preparedness. este avivamento de preparação. And you can see very clearly that this revival is essentially about E você pode ver muito claramente que este avivamento é essencialmente sobre preparing the holy way, preparar o caminho santo, the glorious way, o caminho glorioso, the righteous way, o caminho justo, for the glorious coming of the Lord Christ, para a gloriosa vinda do Cristo do Senhor, of the Lord's Messiah, para a vinda do Messias do Senhor, the coming of the Messiah, the King, our Redeemer. a vinda do Messias, o Rei, o nosso Redentor. And also, then it has become the ceremony of the heart of E eu então disse que, consequentemente, isto se torna uma convocações dos corações dos homens men for obedience, to heed God, to listen to God and obey. para a obediência, para ouvir a Deus, para ouvir e obedecer. And the command of God's revival that I'm announcing today, O comando do avivamento de Deus que eu estou anunciando hoje, already ignited,
Agora haverá um grande avivamento nesta nação que foi acendido and is coming to hit Brazil. e que está indo para atingir o Brasil. He's already running in Kenya for 11 years Ele já tem estado no Quênia por 11 anos and coming to hit many nations this year. e está indo para atingir muitas nações neste ano, Including Italy and many other places, Australia, New Zealand. incluindo a Itália e muitos outros lugares, Austrália, Nova Zelândia. This revival is a revival of obedience. Este avivamento é um avivamento de obediência. Obedience. Obediência. Obedience. 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 Obey. Obediência. Obedecer. Because in the same narrative, Porque na mesma narrativa, when Jesus was talking about his coming, the quando Jesus estava falando sobre a sua vinda, rapture of the church, in Matthew 25, o arrebatamento da igreja em Mateus 25, he talked about the midnight hour. ele fala sobre a hora da meia-noite. He said, I shall come. At the midnight hour, the Messiah comes, the Christ returns. Ele disse, eu virei à meia-noite o Messias vem, o Cristo volta. When you look further, Quando você olha mais para frente when you hear the words of Jesus, e você ouve as palavras de Jesus, what the Lord Jesus himself said about the midnight hour, quando o próprio Senhor disse, o que o próprio Senhor Jesus disse sobre a hora da meia-noite, close to the midnight hour, right quando está perto da hora da meia-noite, now where we are standing, este momento em que agora nós estamos, close to the midnight hour. perto da hora da meia-noite, In Matthew 25, I say, you hear verses 1 to 13, you hear Jesus essentially saying, em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, você ouve Jesus essencialmente dizendo, but look, at that time before he comes, the kingdom of God, the kingdom of heaven, ele diz, veja, naquele tempo antes da minha vinda, o reino de Deus, o reino dos céus, will be like 10 virgins. 10 virgins. será semelhante a 10 virgens. 10 virgens. And he says, 5 would be foolish, so when they go out to wait on the Messiah, they go without oil. Ele diz, 5 seriam tolas, e quando elas saem para esperar o Messias, elas vão sem óleo. And 5 would be wise, but when they go out to wait on the Messiah, E 5 seriam sábias. Quando elas saem para esperar o Messias, they would carry a jar of oil with them. elas levam uma vasilha de óleo com elas. The anointing of the Holy Spirit. The latter outcome will come A unção do Espírito Santo, este último derramar out here. que eu estou falando aqui, That God wants to pour into the hearts of those who are obedient. que Deus quer derramar no coração daqueles que são obedientes. But I say Mas eu disse that it becomes important to understand que é muito importante entender who are these wise virgins. quem são essas virgens sábias. Because that prophecy that Jesus gave regarding the rapture of the church, Porque aquela profecia que Jesus falou com respeito ao arrebatamento da igreja, the midnight hour in Matthew 25, a hora da meia-noite em Mateus 25, has not yet been fulfilled. ainda não se cumpriu. So that church is still walking this earth. Então esta igreja ainda está andando nesta terra. She's here. Ela está aqui. Those Christians are still on the earth here. Estes cristãos ainda estão aqui na terra. Those who are going to enter heaven, they are still walking with us here. Aquelas virgens sábias que entrarão no céu ainda estão andando conosco aqui. Then the most important interest Então, o interesse mais importante that any believer would have is this. que qualquer crente deveria ter é este. Then who are these Christians? Então, quem são estes cristãos?
that I may be one of them? para que eu possa ser um deles? Am I one of them? Ou será que eu sou um deles? What are their features? Quais são as características deles? What are their identities? Qual é a identidade deles? What are their characteristics? Quais são as características deles? Because it says, as the foolish virgins left, Porque ele diz, enquanto as virgens tolas saíram, went to look for oil, foram procurar óleo, the bridegroom, the Messiah came. o noivo, o Messias, veio. And the wise virgins who were ready went in with him, and the door was shut. E as virgens sábias que estavam prontas entraram com ele e a porta foi fechada. The door was shut by God. A porta foi fechada por Deus. And later the foolish virgins came, Lord, Lord, E mais tarde as virgens tolas vieram e disseram, Senhor, Senhor, please open for us. por favor, abra para nós. And he said, to tell you the truth, E ele diz, para falar a verdade, I said, to a versão amplificada diz, tell you the truth, I do not know you. para falar a verdade, eu não conheço vocês. I am not even familiar with you. I am Eu not não- even acquainted with you. Eu não sou sequer familiarizado com vocês. Eu nem conheço vocês. I've heard a rumor about you. Eu nem conheço a voz de vocês. Hata fununu yako sikusikia. So you see that the Lord condemns them. Então você vê que o Senhor as condena. The Lord closes them out. The Lord judges them. O Senhor fecha elas para fora. O Senhor as julga. But the wise church enters. So that's why I'm saying that this call to revival that the Lord is announcing now, coming to the nations, É por isso, então, mas a igreja sábia entra. E é por isso que eu estou dizendo que este chamado para o avivamento que o Senhor está anunciando agora, que está vindo às nações, now especially Brazil, e agora especialmente ao Brasil, it also becomes a call to men, a summoning of the hearts of men to be obedient. também se torna um chamado, um clamor para que os corações dos homens sejam obedientes, To be inclined to the Lord, sejam inclinados para o Senhor, that He may deposit that revival of preparedness para que Ele possa depositar este avivamento de preparação in their hearts, nos seus corações, that they may be wise. para que eles possam ser sábios. And He says, E Ele diz, behold, eis, it is the fear of God that is wisdom. é o temor do Senhor que é a sabedoria. It is the fear of God that defines wisdom before God. É o temor do Senhor que define a sabedoria diante de Deus. But when you go further, Mas quando você vai mais in adiante, the book of Luke chapter 6, verses 46 to 49, no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 ao 49, and Matthew chapter 7, verses 24 to 28, Mateus 7, 24 a 28, you hear God talk about the same wise church again. você vê Deus falando da mesma igreja sábia novamente. He calls them the wise people. Ele os chama de povo sábio. You hear the Bible again talk about the wise and the foolish people. Você ouve a Bíblia novamente falando sobre as pessoas sábias e as tolas, So that you may understand what he means by the wise church. para que você possa entender o que ele chama de igreja sábia, That enters the eternity of God in heaven. que entra na eternidade de Deus no céu. And the Lord Jesus said, O Senhor Jesus disse, whoever hears the words of Jesus, quem quer que ouça as palavras de Jesus, whoever hears these words of mine, quem quer que ouça estas minhas palavras and puts them into practice, e as põe em prática,
does them. Significando, ouve e faz. He's like a wise man É como um homem sábio that builds his life, builds his home, builds his house. que construiu a sua vida, que construiu a sua casa, Builds his salvation on the foundation of the rock. construiu a sua casa, a sua salvação fundamentada na rocha. And he goes on to say, E ele continua dizendo: whoever hears these words of mine entretanto, aquele que ouvir estas minhas palavras and fails to do them e falha em and praticá-las does not do them, e não as faz, does not practice them, it não as vive, is like a foolish man that builds his house on the foundation of sand. é como um homem tolo que construiu a sua casa fundamentada na areia. And if you go to look, he says, built on no foundation at all. E se você vai olhar, ele diz: isto não é alicerce de maneira nenhuma. And I think that becomes the most important convergence point. First, E eu disse que isso se torna o foco, o ponto mais importante. good point. Point of focus for the church, Palavras de foco para a igreja. for the present day church, Para a igreja de for hoje. every concerned believer, every believer that really wants to enter heaven. Para que cada crente consciente, cada crente que realmente quer entrar no céu. Because he says, to hear the words of Jesus Porque ele está dizendo que ouvir as palavras de Jesus and to do the words of Jesus e praticar as palavras de Jesus are two different events. são duas coisas bem diferentes. Totally different. Totalmente diferentes. Two different events. Duas coisas, dois acontecimentos totalmente diferentes. And he says, when you hear the words of Jesus, E ele diz, quando você ouve as palavras de Jesus, for you to be able to listen carefully to the instruction being conveyed, being dispensed, being administered by the words of Jesus to you, para que você seja capaz de ouvir cuidadosamente a instrução que está sendo ministrada, entregue, passada pelas palavras de Jesus para você, for you to implement those instructions, para que você agora aplique estas instruções. it takes obedience. Você precisa de obediência. And that's why I say obedience becomes the focal point. É por isso que eu disse que a obediência torna-se o foco, o ponto de convergência For this generation. para esta geração. The lack of it thereof becomes the foolishness, the fall of men, and the going to hell. Consequentemente, a falta de obediência se torna a tolice, a queda do homem e vão para o inferno. The difference is going to be the hearing of the words of Jesus and the doing. Então, isto implica que você tem que ouvir as palavras de Jesus e praticar as palavras de Jesus. And what makes you do the words of Jesus E o que te faz praticar as palavras de Jesus, after hearing this? depois de tê-las ouvido, Called obedience. chama-se obediência. Obedience, therefore, becomes the foundation A obediência, então, se torna o fundamento of Christian salvation as revealed on the cross of Calvary. o alicerce da salvação cristã, como foi revelada na cruz do Calvário. That's what the Lord is saying here. É isso que o Senhor está dizendo aqui hoje. Obedience also therefore becomes the foundation of the salvation of the cross we so behold today. Obediência, então eu disse, se torna o alicerce da salvação da cruz que nós contemplamos hoje. And I said therefore that when the Lord announces that Então eu disse que quando o Senhor anuncia
Look, when I bring my servant to Brazil, Veja, quando eu levar o meu servo ao Brasil, a massive historic revival like that of Kenya will break out in Brazil. um avivamento massivo histórico como aquele do Quênia vai romper no Brasil. And I said, he essentially meant E eu disse que that ele quis while dizer other churches que enquanto outras igrejas vão continuar doing apostasy, em apostasia, preaching prosperity, pregando prosperidade, liars calling themselves prophets, mentirosos que se chamam a si mesmos profetas, liars calling themselves apostles, mentirosos que se chamam a si mesmos apóstolos, liars calling themselves evangelists, mentirosos chamando-se a si mesmos evangelistas, taking the offering, all the time gathering money, and in immorality, sleeping with women, tomando ofertas e só juntando dinheiro em imoralidade, dormindo com mulheres, scandals in the media about the church. causando escândalos na Bíblia, causando escândalos na mídia sobre a igreja, Lying about healing, mentindo sobre as curas, lying about deliverance, mentindo sobre a libertação, lying about miracles. mentindo sobre milagres. He said, Ele diz: while all the other churches will continue doing so, enquanto outras igrejas vão continuar fazendo estas coisas, however, the wise church that will be obedient to the word of Jesus, porém a igreja sábia que será obediente às palavras de Jesus, if the word of Jesus says, for without holiness no one sees the Lord, porque se a palavra de Jesus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, and their heart become inclined to holiness, então o coração deles se tornam inclinados à santidade, he will deposit the jar of oil. ele vai depositar a vasilha de óleo. He will deposit this oil that is bringing to the nations, Ele vai depositar este óleo que ele está trazendo para as nações and bring it to Brazil, e trazendo ao Brasil and bring it to the earth, and bring it to the church. trazendo para a terra e para a igreja. He's saying that he's coming to revive the church. Ele está dizendo que ele está vindo para avivar a igreja. However, apostasy will be running in other churches, Porém, a apostasia estará acontecendo nas outras igrejas também to other nations at the same time. e em outras nações ao mesmo tempo. And he's saying, however, E ele está dizendo: entretanto, those who hear this word aqueles que ouvirem estas palavras and do them, e praticá-las, historic revival will visit their hearts. um avivamento histórico visitará os seus corações, Visit their legs, visitará suas visit their terras, church, visitará sua igreja. and they will be the ones virgins, E eles serão as virgens sábias and they will enter eternity with God. e, consequentemente, entrarão na eternidade com Deus. They will be the right bridesmaids, Eles serão as damas de honra sábias, the right virgins, as virgens sábias, whose purity is faithful. cuja pureza é fiel. So if the word says, be holy, Se o Senhor diz: seja santo, for without holiness, nobody sees the Lord. porque sem santidade ninguém verá o Senhor, Then women would rather exchange their ministry for less honorable holy dressing. então as mulheres trocarão as minissaias por vestimentas mais santas e honradas. When the word says that the love of money is the root of all evil, Quando o Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, then pastors are supposed to use obedience. então os pastores, espera-se que os pastores usem de obediência. Obey that and be by changing their passion from the love of money and the things of the world. E obedecer e mudar os seus sermões do amor ao dinheiro e às coisas do mundo. He says obedience. O Senhor diz obediência. Obedience should be the focal point because he said, look,
A obediência deve ser o foco, porque ele diz: veja, I bring revival for those who are wise. eu trago avivamento para aqueles que são sábios. But in my word itself, he said, nobody will enter, not all people will enter. Mas na minha palavra ele diz, nem todos entrarão. Nobody will enter without this jar of oil. Ninguém entrará sem esta vasilha de óleo. This revival now. Este avivamento que eu estou anunciando. This greatest revival that is greater than the first wave. Este grande avivamento que é maior do que o primeiro derramar. That is what the Lord is saying. É isto que o Senhor está dizendo. When he announces that he's coming to bring tremendous works, signs and wonders, miracles to Brazil. Quando ele anuncia que ele está trazendo tremendos sinais e maravilhas, milagres para o Brasil, The flow of the anointing, the revival of the church. o fluir da unção, o avivamento da igreja, Let us be cautious, sejamos cautelosos. because the same Bible says Porque a mesma Bíblia diz will exist. que a apostasia existirá. The most putrefying and rotten form of apostasy A mais putrefata e apodrecida forma de apostasia will also exist in these last days before the coming of the Messiah. também existirá nestes últimos dias antes da vinda do Messias. And then you see that this announcement of the glory of God that is coming to Brazil Então você vê que neste anúncio da glória de Deus que está vindo ao Brasil, when he brings me there, quando ele me levar lá, is essentially also the demarcation of the prophetic timeline of God. também é essencialmente a demarcação da linha do tempo profético de Deus. Announcing essentially the coming of the Messiah. Essencialmente anunciando a vinda do Messias. And then you begin to understand that this revival, Então você começa a entender que este avivamento, this glory that the Lord is apportioning this generation, que esta glória que o Senhor está derramando sobre esta geração, this hour is essentially for the Messiah. nesta hora, é essencialmente para o Messias. It is not for Hollywood. Não é para Hollywood, It is not for man. não é para o homem, It is not for showbiz. Não é As para you see on showbiz. TV, Christian TV, sometimes they are como você vê nas TVs cristãs, pretending with false miracles there on showbiz. This onde algumas vezes eles fingem algum milagre falso para fazer show. one is for the Messiah. Este avivamento é para o Messias, Preparing the glorious, holy highway of the Lord. para preparar o santo e glorioso caminho do Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I have seen the coming of the Messiah. Eu já vi a vinda do Messias. I have seen the church that enters. Eu vi a igreja que entra. She's a wise church, É uma igreja sábia, a glorious church, uma igreja gloriosa, a righteous church, uma igreja justa, a holy church, uma igreja santa, mature church, uma igreja madura, church without stain, without wrinkle. uma igreja sem mancha, sem ruga. May those who have ears listen to the word and the voice of God the Father Jehovah. Que aqueles que têm ouvidos ouçam as palavras e a voz de Deus Pai, Jeová. Hasn't the Lord spoken with you today? Acaso o Senhor não falou com você hoje? Prepare o caminho. O Messias está vindo.